Fala, meu povo da Opinião Esportiva. 1º de maio de 2024, 30 anos do Grande Prêmio de Imola, de 94, acidente do Ayrton Senna na Tamburello. O Opinião Esportiva, a gente está fazendo uma homenagem ao Senna nesse dia. Temos um post no Instagram e no TikTok, link aqui na descrição para você ir lá conferir. E a ideia é fazer conteúdos um pouco diferente, né, sobre o Senna. Então, no Instagram um texto, no TikTok outro, e aqui um vídeo para falar sobre a lenda do Ayrton Senna, né? Porque, para quem acompanha aqui a Opinião Esportiva, sabe que eu já falei várias vezes que para mim o maior piloto é o Schumacher, tem até vídeo, eu vou deixar aqui no card e no final para você assistir o vídeo do Schumacher. Então, mas eu acho que hoje, como é um dia do Senna, a gente deve falar sobre ele. Porque eu já fui muitas vezes mal interpretado pelas pessoas quando eu falo que eu não considero o Senna os 5 melhores pilotos da história. Isso não é demérito. O Senna é um grande piloto. E aqui eu quero mostrar para vocês que ele realmente é um grande piloto da história da Fórmula 1. Os números são muito impressionantes. E depois da vinheta a gente vai conversar sobre a Ayrton Senna. Só tem que achar a vinheta e bora lá. E aí a gente tem mitos para falar sobre. Eu vou começar em ordem, eu vou tentar fazer em ordem cronológica aqui com vocês, porque a gente tem o primeiro grande mito, que é o mito de 84, né, de que o Prost pediu para encerrar a corrida de Mônaco porque ele iria perder para o Senna. E aqui eu vou precisar de uma calculadora para poder entender melhor por que essa história não faz sentido nenhum. Primeiro, que para quem não sabe, em 1984, Mônaco, o Senna estava vindo muito rápido, estava para passar o Alain Prost e deram bandeira vermelha para que o Prost vencesse a corrida. Acontece que o Prost ele era um piloto que prezava muito pelo campeonato mundial. Ele era alguém que calculava muito a pontuação. E chegar em segundo lugar em Mônaco lhe daria 6 pontos no campeonato mundial. O Lauda já não estava fora da zona de pontuação, eu acho que ele está fora da corrida, não me recordo agora ao certo isso, que era o rival dele, mas ele ganharia 6 pontos se o Senna ultrapassasse ele. Com a bandeira vermelha, a pontuação do Prost foi para 5 pontos, 4 pontos e meio naquela prova. Ou seja, ele perdeu 1,5 ponto por conta da bandeira vermelha. Então, não faz sentido de que o Prost pediu para encerrar aquela corrida para vencer antes, né? A parte do Balestre a gente ignora ali, porque do Balestre a gente não duvida nada. Mas eu estou focando na parte do Prost aqui, tá? Porque então, se encerrar a corrida por causa disso, aí é culpa do Balestre, aí tem outro culpado. Né? Porque, como falei, não faria sentido pelo tipo de piloto que o Prost era, de planejar o campeonato, ele abrir mão de 1,5 ponto para ficar com um troféu, para ficar com a taça, para ficar com a vitória em Mônaco. Outro detalhe que eu já vi muito é de engenheiros da Toleman dizendo que o carro não aguentaria até o final. O carro estava com problemas e não aguentaria todas as voltas em Mônaco. Mas aí a gente entra no campo do e se. O fato é, foi dado bandeira vermelha por causa da chuva. Estava chovendo muito em Mônaco naquele dia. O Prost perdeu 1,5 ponto naquela brincadeira e perdeu o campeonato no final da temporada por meio ponto. Então, isso fez ele perder o campeonato. Se ele chegasse em segundo lugar com os pontos totais, ele era campeão ao final da temporada. Então, essa é a primeira grande polêmica. A segunda, ela tem uma parcela de verdade e é uma história bem conhecida. Então, eu acho que quem gosta de Fórmula 1 sabe essa história, o porquê o Senna empunhava a bandeira do Brasil quando vencia a corrida. A partir da segunda vez que ele fez isso, era para demonstrar o orgulho de ser brasileiro. A primeira vez, e como eu falei, é uma história bem conhecida, então acho que todos vocês já conhecem, foi por conta do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que aconteceu logo após a eliminação da França, do Brasil, para a França na Copa do México, em 86.
E a Lotus era, aquela ocasião, usava motores Renault. E a Renault fica na França, então tinha muitos franceses dentro da Lotus. E foi uma provocação aos mecânicos da Lotus. Claro, a partir da segunda corrida vem a história do orgulho de ser brasileiro, que ele realmente tinha. Então, como falei, é uma meia verdade, um meio mito e tudo mais. Próximo, aí é polêmico, campeonato de 89 e 90. A batida entre Prost e Senna. E aqui eu não vou nem dizer que o Senna estava errado em 90, ou o Prost estava certo em 89 e o Senna estava errado em 90. Eu não vou entrar nessa, nem o contrário. Porque o que me incomoda nessa história é o fato de que o Prost é chamado de vigarista em 89, o Schumacher é chamado em 94 e 97, quando usaram a mesma estratégia que o Senna usou em 90. Então eu acho que, claro, o Senna é brasileiro, a gente vai defender o nosso brasileiro, mas eu acho que faz parte do jogo, tá nas regras, se pode fazer isso. Não pode mais, desde 97, né? Mas até então podia. Então eu não vou aqui dizer que o Senna era a virtude por ter feito isso e o Prost era do mal por ter feito isso. Então esse é outro ponto. A grande volta de Donington Park em 93. E eu estou fazendo todo esse adentro antes da gente entrar nos números, nas estatísticas que tornam o Senna um dos maiores de todos os tempos. A grande volta de Donington Park, isso é quase como um consenso para todo mundo que tu perguntar de Fórmula 1, a melhor primeira volta. Mas eu acho que a gente tem que analisar de que não é só as posições. Não é o fato dele ter ganhado 4 posições. Porque o Rubens, na mesma volta, ganhou 10. Rubens Barrichello. Mas como, quem... Então, há muita... Acho que é muito raso dizer a melhor volta porque ele passou 4 pessoas, porque ele largou em quarto e terminou em primeiro, porque isso não faz sentido. Mas são as pessoas que ele ultrapassou, o contexto. Donington Park, e aqui eu vou entrar lá dentro, por que essa vitória é muito mais importante que talvez você pense. Caso você tenha notado já, o troféu de Donington é o Sonic, né? Eu não vou mostrar aqui a foto por medo da SEGA da BAN, mas o troféu é o Sonic. Então, e o patrocinador da Williams era a SEGA. Tanto que no carro da Williams, de 93, os pés do Sonic apareciam como se fossem os pés do Alan Prost e do Damon Hill. É um troféu feito para o Prost, para a Williams. Foi planejado durante um bom tempo de que ou o Damon Hill ou o Alan Prost venceria em Donington, ergueria o Sonic, que seria o combo entre o patrocinador e o troféu e tudo mais, e o Senna estragou essa festa. Essa história eu acho interessante. Não que é a melhor primeira volta porque ele ultrapassou 4. É porque tinha todo esse contexto por trás. Ele ultrapassou os 2 pilotos da Williams. Os 2 pilotos que o patrocinador queria que vencesse. Isso eu acho interessante. Né? Isso é uma baita estatística. Torna, para mim, a história fica muito melhor olhando por esse ângulo, na minha opinião. Mas se você tem a outra opinião também, de que ele passou 4 pilotos, deixa eu até ver aqui quem eram esses 4 pilotos para dar o contexto. Donington Park, como ficou o grid de classificação. Alan Prost, Damon Hill e Michael Schumacher. Então, além das duas Williams, você tem o Schumi, né? O Barrichello, ele ultrapassa, isso, como eu falei, é importante para a gente entender questão de contexto. Alesi, Patrese, Berger, Leto, Wenger e Michael Andretti. Então, desses aqui, não temos nenhum campeão mundial, né? O Senna passou 3 campeões. Temos o Leto, que nem largou, então é um a menos para a estatística. Então, ele passou mais pilotos? Passou. Mas o Senna passou pilotos mais importantes, pilotos melhores, mais difíceis de se ultrapassar. E eu acho que por isso a gente falar que ele largou em quarto e chegou em primeiro na primeira volta, e por isso é a melhor primeira volta da história, eu acho um pouco raso. Acho que a gente tem que analisar quem são os pilotos. Não vou discordar aqui
que é a melhor primeira volta da história, mas eu acho que o argumento que se utiliza muitas vezes é um argumento raso, digamos assim. E aí, acho que essas são as principais polêmicas. Vamos agora para as estatísticas, que são... Ele ganhou por 4 equipes diferentes. Toleman, Lotus, McLaren e Williams. Existem argumentos de que o Senna só ganhou com carros... Nunca foi campeão com o melhor carro. Os 3 títulos dele da McLaren, a McLaren tinha sim o melhor carro. E eu já vi argumentos... E aí, como eu falei, argumentos rasos, mas que dá para ser utilizados, porque a gente tem o caso do Hamilton. O Hamilton teve por 8 vezes o melhor carro do grid, e nessas 8 vezes ele foi campeão 6. Ele tem 7 títulos, porque em uma vez ele foi campeão sem ter o melhor carro. E aí a gente entra, muita gente alega, tipo, em 21 ele perdeu pro Verstappen, mas aí tem gente que vai falar sobre a polêmica do Michael Masi em 21, não vou entrar aqui, eu vou entrar na de 2016, de que o Hamilton não tinha o melhor carro e perdeu para o companheiro de equipe, assim como o Senna em 89. Só que aí a gente pode argumentar de que o Rosberg não está na mesma altura que o Prost. E aí fica um argumento válido de que o Hamilton perdeu com o Rosberg, o Senna perdeu para um Prost. Mas o Senna também perdeu o título tendo o melhor carro. Isso aconteceu em 89. O carro da Toleman de 84 era um carro ruim. Muita gente compara ele com uma Haas, né? Hoje em dia, não. Ele é... Na temporada atual, eu diria que a Toleman seria uma McLaren, talvez. Que belisca um pódio aqui, um pódio ali. Eu acho que seria mais ou menos uma Aston Martin, talvez. Seria mais ou menos esse o nível da Toleman, comparando com a temporada de 2024. A Lotus seria uma Ferrari. Não é uma equipe que vai disputar o título, mas é uma equipe que vence corridas. Né? Comparando, de novo, com 2024. McLaren é a Red Bull e a Williams seria uma Red Bull ou uma Mercedes atualmente, porque 94, vamos lembrar, aconteceu o acidente. 94 é uma temporada usual, na minha visão, e eu já vi muita gente falando disso, é um erro técnico de regulamento da temporada. Isso se comprova na quantidade de acidentes que tivemos graves. A Fórmula 1 estava desde 82 sem uma morte, da morte do Ricardo Paletti. Então eram 12 anos sem ninguém morrer, e morreram 2 pilotos em 94. Morreu o Roland Ratzenberger e o Ayrton Senna. E tivemos graves acidentes com o Pedro Lamy, o Rubens Barrichello, o Carl Wenger, o Jean Alesi, entre outros pilotos que se tentaram naquela temporada, né? Muito graves os acidentes, porque havia um erro de regulamento técnico de 94, que foi consertado para 95. Foi consertado durante a temporada de 94, inclusive. Então, e aí as estatísticas meio que influenciam muito nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele é um tricampeão mundial. Quantos pilotos sonham em chegar à Fórmula 1? São muito poucos que chegam. São pouquíssimos que vencem corrida, pouquíssimos que ganham o campeonato mundial, pouquíssimos que ganham 3, muito menos os que ganham mais. São 5 pilotos apenas que têm 4 títulos mundiais, que chegaram ao tetracampeonato. Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio, que foi o primeiro. Max Verstappen, acredito que chega ao tetracampeonato este ano ainda. Mas o que eu quero dizer é que ser um tricampeão de Fórmula 1 é algo muito grande, ainda mais na época. Porque quando ele chega no campeonato, quando ele ganha o tricampeonato em 91, apenas o Juan Manuel Fangio tinha um 4º título mundial na sua estante. Um piloto em toda a história. Tricampeões, na época, a gente tinha, além dele, o Prost, que viria ganhar o Tetra só em 93, 2 anos depois. A gente tinha o Jack Brabham, o
o Nick Lauda, o Jack Stewart, o Nelson Piquet. E só. A gente tem hoje, além desses nomes, o Schumacher, o Hamilton, o Vettel e o Verstappen, que conquistaram pós, né, os seus títulos ali. Então, ser tricampeão naquela época era muito grande. O Senna, quando morreu, ele era o segundo maior vencedor da história da categoria. E se sobrevivesse ao acidente, muito provavelmente ultrapassaria o Prost, que já estava aposentado naquela época. Então, eu estou falando tudo isso para ter uma noção de quão grande ele era na época do acidente. Hoje, as estatísticas do Senna, ele está para trás. Né? A gente tem o Prost, que ele não chegou a alcançar, mas a gente teve, depois da morte dele, Schumacher, Hamilton, Vettel e Verstappen, que bateram seus números. Então, eu acho que a gente tem que analisar também, a gente tem que compreender o tamanho que ele tinha em 94 e o tamanho que ele tem em 2024. As estatísticas foram passadas. Sobre morrer no auge, a gente já teve outros pilotos, Ascari, Clark, que também morreram no auge. E também os números, a gente fala que são números enganosos, porque eram para ser maiores do que realmente são. Então, eu gosto de analisar números, né? Eu acho que vocês já notaram estatísticas. Então, por isso que eu coloco o Senna, eu não falo que o Senna, para mim, não está no top 5, por conta das estatísticas. Mas eu entendo que quando ele morreu em 94, ele era top 3 da história. Ele era top 3. Se eu pegar um recorte da Fórmula 1 entre 1950 a 1994, e eu vou além, até 2000, então eu pego os primeiros 50 anos de Fórmula 1, o Senna era top 3 da história. Dos maiores pilotos da história. Os primeiros 50 anos ele foi. É que nos 20 seguintes, na minha opinião, 4 pilotos passaram ele. Schumacher, Hamilton, Vettel e Verstappen. Então, por isso que eu falo que hoje ele não é top 5. Mas eu faço se adentro de que ele foi até 2000 top 3. Na minha opinião, tem gente que coloca ele top 1 até hoje. Então, esse vídeo aqui foi pentacampeão de construtores, 94 a gente tem um asterisco, né? Mas são 162 CPs disputados, 614 pontos numa época em que a vitória valia 9 e haviam descartes, 80 pódios, isso significa que em quase metade, tá? Ele disputou 162 grandes prêmios, a metade disso é 81. Em quase metade das provas que ele disputou, ele chegou no pódio. Isso é muito grande. Isso é uma estatística muito grande. 65 poles, 41 vitórias. E repito, quando ele morreu, o recorde era de 51 do Prost. Ele dava a 10 de bater um recorde histórico. Não iria bater em 94, eu acho. Porque a estatística dele, o melhor ano dele, ele tinha 7 vitórias, que é outro mito. O Senna nunca nem sequer ganhou metade das provas numa temporada. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a estatística de qual a melhor temporada, a temporada que ele mais vitoriosa do Senna foi. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, isso aqui é 6. Ele tem 2 temporadas. 6 também. É porque tá cortado aqui. 6, é. Então são 2 temporadas com 7. Aí tem 91 e. Ah, não, aqui. 88. A melhor temporada dele é 88, que ele venceu metade das provas. Então, aqui, ó. Baita número muito grande. Mas a gente tem pilotos que. O Ascari ganhou. O Ascari e o Clark fizeram 100% dos pontos numa temporada. De novo, descartes e tudo mais. O Verstappen só perdeu 3 ano passado. Então, eu acho que a gente teve a melhor temporada do Senna. A gente teve pilotos que fizeram temporadas melhores que ele. Então, que é um mito de que ele vencia todo final de semana, né? Isso aqui é só em uma temporada ele venceu metade dessas provas. Então, o pessoal fala, eu acordava todo domingo, eu vi o Senna correr. Eram 16 corridas,
eu só tô falando isso porque pra você entender como um piloto vira lenda, né? Hoje o Senna, ele é, para muitas pessoas, maior do que ele realmente foi. E ele já foi muito grande. Então, isso explica muito a idolatria dele. Ele, em 88, ele venceu 8 finais de semana. Um ano tem 55 semanas. Ele corria 16 domingos. Um ano tem 55 domingos, mais ou menos. Não, 55 não. 52 domingos, geralmente, dependendo do ano, isso pode variar de 51 a 53. E eram só 16 por ano que eu tinha corrido. Então era muito escasso as corridas do Senna. Ao contrário do que são hoje. Hoje temos 24 provas esse ano. 8 a mais do que na época do Senna apenas. Isso também influenciou muito nas estatísticas de que no auge de Senna, Hamilton e Verstappen eram muito provas por temporada. Isso também muda. No auge do Ascari eram só 6. Então, é isso que eu queria falar. O Senna, ele é sim um dos maiores pilotos da história. E esse aqui é o vídeo, digamos assim, definitivo para falar do Senna. Porque muitas vezes eu vou falar aqui nos vídeos de Fórmula 1 que eu não coloco o Senna no top 5, e não coloco mesmo. Mas eu quero explicar até porque não é porque eu falo isso que eu estou menosprezando o Senna. Isso não diminui o tamanho do Senna. É só uma opinião. E eu ainda acho o Senna um dos melhores pilotos do automobilismo na história. Isso inclui Indy, NASCAR, Stock Car, DTM, GT, Le Mans, Endurance. Fórmula 1 é a principal categoria e ele foi um dos principais pilotos da principal categoria do seu esporte. É a principal liga, o principal campeonato. Então é isso. Eu vou deixar aqui no card também o vídeo que eu falo do documentário do Ayrton Senna. Aqui vai ter a série Grandes Atletas, Grandes Momentos, Grandes Eras. Uma série que eu gosto muito aqui do canal. E como eu prometi aqui, o vídeo do Michael Schumacher, também dessa série Grandes Atletas. Deixo vocês agora com o Tio Sam pedindo vocês se inscrever. Vejo vocês na próxima e falou!